Você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. Olá, gente amiga, bom dia, terça-feira, 17 de junho, voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia, rádio é Melodia, rádio é Melodia. Amanhã desta terça-feira está conosco o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Silvio, pastor Zé Barbosa. E a você, queridos ouvintes que estão aí sempre sintonizados na Rádio Melodia, fique atento, porque é de suma importância o tema de hoje. Vamos aprender juntos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, os queridos ouvintes, né? Vocês que nos acompanham também pelas redes sociais aí, YouTube, Facebook, Instagram. Um dia maravilhoso, nessa manhã fria aqui em Vitória da Conquista. Que Deus aqueça nosso coração. Pastor José Barbosa também conosco, metodista wesleyana. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos, Silvio. Hoje eu estou aqui, né? Tudo bem, em homenagem ao meu amigo Silvio. Isso é pecado, pastor. Né? Mas nós louvamos a Deus porque esse fim de semana eu vou estar em Itabuna, né? Congregando com irmãos que começaram a igreja comigo. Só veterano. Em 1985, os que estão vivos. Né? Os que estão vivos. Então vai estar lá com a gente lá, pessoas que já saíram da igreja, estão outros, já estão pastoreando em outra igreja, pessoas que estão desviadas, vão estar lá comigo lá. Sabe por quê? O que nos une é maior do que aquele que nos separa. Amém. Amém. Então eu creio que vai ser um avivamento tremendo, perdão, fogo, demônio caindo e Jesus sendo glorificado. E é você que está aí, ó, o tema é bom, hein? Como é que está a sua língua? Tá boa? Vamos pensar bem aqui no que vamos falar hoje. 40 anos, né, pastor? 85? 40 anos. Pois é, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje o pastor Silvio ora, apresentando este momento ao Senhor. Amém, Pai, Senhor Deus, querido Senhor, nossa papai. Gratidão, Pai, Amém, mais um dia. Esse é o dia que Tu fez, Pai. Louvado seja Teu nome nesta manhã, sobre a nossa vida, sobre todos que acompanham também o debate. Debate Melodia seja bênção para todos nós. Amém. E que venha edificar a vida de todos aqueles que estão nesse momento, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, atento às Escrituras Sagradas, e assim possa ser edificado por Ti, ser consolado, Senhor Deus, confortado, enfim, fazer toda a Tua vontade. Abençoa-nos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegando o caso comum, aspas. Por não admitir que falem mal de qualquer um perto de mim, acabo levando a fama de grossa. Sem contar que já perdi alguns amigos por isso. E o que mais me chateia é que também passo por isso na igreja. Fecha aspas aí. Por que as pessoas parecem ter fascínio por falar mal de outras pessoas? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
Tem uma história que eu conto, que em determinado momento estava uma roda de irmãos, e nessa roda o assunto era a vida de outra pessoa, né? E aí o irmão que estava falando foi advertido. Falar mal da outra pessoa. Aí esse que foi advertido brincou assim: mas é gostoso falar da vida dos outros, né? A vida alheia. Ele ainda falou assim: é gostoso falar mal dos outros, né? Pastor Zé, há um fascínio mesmo em falar mal das outras pessoas? Por que isso acontece? Qual é o cerne de fato da questão? O porquê que as pessoas, ou porquê que nós falamos mal dos outros? Olha, Gi, companheiro, e você ouvinte que está aí, infelizmente, praticamente todos nós costumamos falar. Quando não é bem, é mal. Está na índole humana. Está inseridos na índole humana, e principalmente quando nós achamos motivo para isso. Porque nem sempre nós falamos bem, mas muito mal. Você pode ver que na vida de Jesus, os religiosos daquela época, os santarrões, falavam assim: mas esse homem, ele não é de Deus, porque faz essas coisas nos dias de sábados, né? E criticava Jesus. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, olha só, atribuindo a prática de expulsar aqueles que são nossos algozes, nossos inimigos, aos próprios demônios. Ele se expulsa pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Então, falar mal já está na índole humana. E nós, como cristãos, nós precisamos vigiar bastante com a nossa língua, com a nossa mente e com a nossa capacidade de julgamento. Jesus falou assim: não julgueis, está lá em Mateus, né? Para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, vos medirão. Então nós temos que vigiar bastante em todo o tempo, a Bíblia fala, orar bastante para quando nós encontrarmos motivos para falarmos principalmente da vida do nosso irmão. Lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, Jesus, ele cita a parábola do bom samaritano, né? Era como se fosse um inimigo de Israel, mas foi ele que fez a boa obra. E Jesus usava muito de parábolas para falar dos fariseus, daqueles que ostentavam a religião da época, achavam que era o santarrão demais. Mas Jesus também, ele dava uma chicotada assim. Falava assim, o samaritano, ele teve misericórdia, mas passou o levita e o sacerdote e desprezaram aquele que tinha sido assaltado, espancado e deixaram à beira da estrada. Então, Jesus sempre dava uma forma de falar sobre as atitudes daquelas pessoas religiosas na época, né? Não falava mal deles, mas falava mal das atitudes. Falava do mal deles, né? Do mal deles. Então, isso está já inserido na capacidade humana de criticar ou de falar mal ou bem de alguém. Muito bem. Pastor Silvio, o senhor acha que já é uma coisa intrínseca ao ser humano? O ser humano já vem com esse DNA de falar mal dos outros? Como é que é? Isso se aprende? Como é que é? Amém, né? Antes de falar disso aí, eu saudei os debatedores ali, o pastor Zé Carlos, Zé Barbosa. Sinceramente, cheguei aqui uma cena triste demais, mas vamos mudar de assunto, né? Eu quero mandar um abraço lá pro meu querido Mazinho, né? Que está sempre ouvindo aí o programa.
todas as terças-feiras. Um abraço aí para a Elaine, viu, Marzinho? Para a tua família, aí no Pé de Galinha. Deus abençoe. Eu acredito que seja assim, pastor Gilaelson. O ser humano, depois do pecado, enfim, né? Inveja, ciúme. Rapaz, muita mudança aconteceu na natureza humana, né? No caráter, na personalidade. A gente costuma, assim, brincando, né? Falar, vamos falar da vida dos outros, que a nossa não interessa a ninguém, né? E falar da vida dos outros é mais fácil, né? Porque ninguém quer falar de si mesmo. Constantemente a gente está apontando para as pessoas, para o defeito delas, né? As dificuldades delas, mas dificilmente a gente atentamos para nós mesmos. Tiago, ele escreveu a sua carta, e em sua carta ele diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. Então incorre inclusive num pecado terrível. Eu vejo às vezes pessoas se comportando assim, ó, falando mal da igreja, falando mal do povo na igreja. Pensa aquela família que sai ali da igreja e está voltando para casa e ali dentro do carro começam a falar, né, da família tal, de fulano, de beltrano, e falando mal mesmo, né? Eu costumo sempre dizer, quem fala mal da igreja, fala mal de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Quem fala mal da igreja fala do corpo, fala do Senhor, né? E é isso que Tiago está advertindo aqui, exortando aos irmãos. Essa carta é uma carta que é conhecida entre as cartas das gerais, né? Uma carta geral. Então ela vai dizer isso, né? Para todas as igrejas em todos os lugares da terra, onde quer que esteja, no Japão, na China, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, no Canadá, está dizendo para que os irmãos não falem mal uns dos outros. Mas está impregnado na natureza humana, né? No DNA. O pastor Gilaelson pontua essa questão. Então é uma disciplina, uma autodisciplina que devemos cultivar nesse sentido. Evitar falar mal, isso ninguém está imune, né? Isento de fazer, não. A qualquer momento alguém pode incorrer num erro e já começar, quando dá conta, já está falando e já falou muito mal dos outros. Então, minha sogra, ela falava assim, olha, quando a gente vê a barba dos outros crescendo, a gente apanha a nossa já de molho, né? Eu acho que vai explicar esse provérbio aí, é o pastor Zé Barbosa aí, que eu não sei muito a fundo o que significa isso não, colocar as barbas de molho, né? Então, está na nossa natureza humana, pastor Gilaelson, lamentavelmente. Muito bem. Pastor José Barbosa, o senhor já conseguiu disciplinar alguém no ministério por causa de fofoca, de algum irmão maldizente, não? Veja bem, quando eu cheguei em Itabuna, o grupinho que tinha lá tinha umas pessoas que gostavam de falar mal da vida dos outros. E tal. E às vezes chegava, pô, você viu fulano? O pastor tinha que ver o que está acontecendo. Fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. E aquele mesmo que falava daquele, o outro que suposto faltoso, também falar daquele que estava achando que era faltoso. Aí eu comecei a pensar o que fazer. O que fazer? Mas deu certinho. Eu cheguei para, quando alguém falar mal de outro para você escuta tudo. E fala, já que você falou que essa pessoa está assim, cessado, se a gente não ajudar essa pessoa, a gente corre um risco de ir para o inferno. Vamos até lá, já que você disse que é verdade, vamos até lá e falar assim, fulano de tal, nós vamos fazer uma visita, nós queremos te ajudar.
Pelo amor de Deus, não coloca o meu nome. Não, você já colocou o seu nome no meio de todo mundo, que você falou para mim. Se alguém me perguntar, eu falo, foi ele que falou. Foi ele que falou. Né? Então, começou a ter esse movimento, um movimento bom. Vamos procurar o pastor? É isso mesmo? É. Aí me procuravam. Aí começou todo mundo entendendo que lá não adiantava falar mal dos outros se não se comprometer. O fofoqueiro, ele só continua falando quando ele não se compromete. Ele não se compromete, ele sai falando. No dia que tem alguém que testa, ele fala, peraí, é isso mesmo? Vamos lá agora ajudar esse homem, essa irmã que está indo para o inferno, e se a gente não ajudar, a gente incorre o perigo de ir também para o inferno. Agora, a fofoca, o pastor Gilaelson, ela começou lá no céu. O querubim ungido, chamado no latim Lúcifer, né? Que era denominado querubim ungido, que tinha poder outorgado por Deus fora do limite. Ele aproveitou o poder fora do limite e fez fofoca para milhares de anjos. A terça parte. Né? E conseguiu colocar, através de fofoca, os anjos contra Deus. Se rebelaram contra Deus. Muito bem. Aí todo mundo já sabe o que Deus fez com essa turma. Né? Essa raça toda. Não. E Satanás, ele tem poder, mas é limitado. É limitado. Né? Vai pensar que Satanás é todo poderoso? Não. Ele é todo poderoso naqueles que ele serve. Ninguém faz nada sem obedecer o diabo, não. Que os das trevas que obedecem a Satanás, eles são fiéis. Né? E até a Bíblia fala que os da luz são imprudentes na área da obediência. Então, veio a criação do ser humano. Né? Satanás só conseguiu fazer alguma coisa contra os homens através de fofoca. Satanás fofocou de Deus para Adão, fofocou de Deus para Eva. Fofocou. E fofoca até hoje, né? E fofoca até hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de mencionar nomes, principalmente. Então, como disseram aqui o Zé Carlos e Silva, é difícil a gente manter um equilíbrio do falar. Tanto que o apóstolo Tiago, ele disse, o homem que consegue dominar a língua, ele é perfeito. Poderoso. Ele é perfeito. Então, eu não gosto da palavra crítica construtiva. A maioria, 90% das pessoas usa essa frase. Crítica construtiva. A palavra crítica já não é uma coisa boa. Como é que uma crítica pode ser construtiva? Eu acredito que a Bíblia levanta conselheiros. Na multidão de conselheiros, o povo pega a direção certa. A crítica, você chegar, você Zé Carlos, você não presta, não vale nada. Ué, por que você está conversando comigo? Já que eu não presto, não vale nada, está procurando conversar comigo. Vamos resolver essa parada logo aqui, porque... Então, agora aconselhamento é chegar para José, se eu fosse você, não faria assim. Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Não é crítica, é conselho. A crítica pode despertar uma pessoa ou afundar muito mais. Ou até o pastor Silvio está me criticando, até o pastor Zé Carlos está me criticando, Zé Barbosa, eu pensava que me amava, está me criticando. Porque mexeu nas feridas. Então, falar mal da vida dos outros é uma das essências de Satanás e de pessoas carnais. Carnais. Principalmente as pessoas que
que tem até dons, tem até talentos, mas não coloca os talentos para funcionar, não coloca os dons para funcionar, começa a criticar todo mundo, porque não tem outra coisa a fazer. Quem tem talento é o culpado, gente. Teve um culto domingo agora, o pastor Elias pregou na nossa igreja, e no final falou assim, olha, quem quer ser renovado para continuar a fazer coisas maiores? Eu fui para frente. Quem quer se colocar à disposição? Eu fui para frente. Ainda cheguei lá. Eu estou vivo, não cheguei ao fim e preciso continuar. Continuar e continuar bem. Entende? Continuar bem. Não tem idade para parar. Só para quando fecha, termina a carreira quando fecha os olhos, né? Embora eu peguei uma filha para ir para o céu semana passada, cheguei lá, estava o Zé Carlos na minha frente. Pô, mas o Zé Carlos está na minha frente, eu vou voltar aqui, não posso ser doido uma vez. Aí chegou lá, sentava ela, o Zé Carlos voltou. Veja bem, falar mal da vida dos outros é coisa de Satanás ou de pessoas carnais. 11h32, vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia desta terça-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos, quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Tem economia que faz a festa no São João do Coração Caminho. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
É isso, estamos de volta aqui para o nosso debate. O debate Melodia hoje está discutindo essa questão de falar mal dos outros, né? E o tema é este: por que as pessoas parecem ter fascínio por falar mal de outras pessoas? Ô pastor José Carlos, eu estou com um texto bíblico aqui, que é o texto de Tiago 4. Tiago 4, 11 diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E aqui ele adverte: há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Você, porém, quem és que julga a outro? Assim, muitas vezes a gente não se atenta para essa realidade aqui, porque quem fala mal de alguém também está julgando esse alguém. Né, pastor Zé? O texto que eu coloquei aqui, quando o Silvio estava comentando, eu já tinha colocado aqui. Então, esse texto aqui é para a gente refletir, né? Será que nós estamos contribuindo para a salvação daquele que nós falamos mal? Não. Estamos contribuindo para a sua destruição. Nós já nos colocamos no lugar de legislador, que é aquele que cria a lei. Eu estou colocando uma lei e, ao mesmo tempo, eu estou me colocando no lugar de juiz, já estou julgando aquela pessoa. Então, o nosso trabalho, principalmente como cristão, é a gente dar o ombro amigo, mesmo aqueles que estão apodrecidos no pecado. Porque o intuito de Deus, através de Jesus, é o quê? Ele não veio para destruir a alma humana, ele veio para salvar. Então, às vezes, quando nós vemos pessoas em situação de risco para ir para o inferno, ao invés de nós darmos a mão, nós chutamos ainda para dentro, mais para dentro do abismo. Eu lembro de uma situação, e eu acompanhei essa situação, de um irmão que ele era vendedor ambulante. E na Baixada Santista, para quem conhece, o calor lá ele é muito intenso. Agora, na época do frio, é um frio úmido. Não é como aqui em Conquista, é o frio seco em São Paulo, né, no Planalto. Mas na Baixada Santista, que é a beira-praia, é um frio muito úmido. A região litorânea, de forma geral, é um frio muito úmido, né? Você calça meia, quando você vai ver, o seu pé está encharcado. É verdade, você soa pelo pé. E aquele irmão, na época de calor, ele vendia na rua coisas como ambulante. Ele parou num bar que ficava de frente para uma avenida chamada Nossa Senhora de Fátima, né? Lá, na Baixada. E ele pediu um Guaraná, aquele Guaraná pequenininho, que é de 300 ml, que cabe dentro do copo, né? E ele estava com muita sede. Então o moço que estava do lado pediu uma cerveja Antártica. Cerveja é de 600 ml. Então o moço que serviu no balcão colocou todo o Guaraná dentro do copo e recolheu a garrafa. Só que a garrafa da cerveja Antártica estava em cima com outro copo. E vocês sabem que o Guaraná é parecido com a cerveja, principalmente quando a espuma baixa, né? E passou um certo cidadão da igreja e ele viu esse irmão. Ele estava virado para o lado da avenida e viu ele com um copo na mão de Guaraná e a garrafa de cerveja e o outro do lado que estava tomando a cerveja. Então ele foi falar que o irmão estava tomando cerveja. Passou de ônibus e viu. É lógico, né? Aconteceu. Mas antes dele espalhar o boato, ele deveria certificar se o irmão estava realmente tomando cerveja ou não. Ele já foi falando e chegou ao meu conhecimento. É lógico que eu tinha que tomar atitude, né? Não ia condenar o irmão porque estava tomando a cerveja, se fosse realmente a cerveja. Mas eu ia conversar com ele porque não é uma atitude que principalmente causou escândalo. A Bíblia fala assim: se o comer carne vai escandalizar teu irmão, porque a cabeça dele é fraca, você deixa de comer carne, pelo menos na frente dele, né? Não come. Então, eu conversei com o irmão, ele falou: ô pastor, não foi nada disso.
Aí explicou isso que eu expliquei, que eu acabei de explicar. Ele recolheu o casco do Guaraná e eu estava tomando meu Guaraná. E de fato tinha um moço lá tomando a cerveja, mas eu não tomo cerveja. Aliás, eu não coloco bebida alcoólica nenhuma na minha boca. Agora imagine, se eu fosse, você estava tomando cerveja, causou escândalo, você acaba matando o irmão. Ao invés de você reabilitar aquela pessoa, você acaba matando. E mata o fofoqueiro também. Não é? Então, eu acho que a nossa atitude diante dessas pessoas que fazem fofoca, muitas vezes sem apurar a situação, nós lemos esse texto e nós, então, refletirmos sobre isso antes de nós pronunciarmos qualquer coisa contra o irmão. E várias outras situações de eu ter que conversar com o irmão porque alguém falou que ele estava lá naquele ambiente impróprio para um cristão e tal, e eu tive que chamar o irmão e falei, irmão, estava passando. E uma senhora, ou a senhorita, que fala, ela desceu da escada e ficou conversando comigo. Mas eu não entrei para acompanhar ela, eu simplesmente passei porque eu tinha que pegar a balsa para ir para Vicente de Carvalho. E eu sei onde é o ambiente, né? E eu falei, agora imagine se eu tomo uma atitude e falo, irmão, está disciplinado, porque irmão adulterou ou fornicou, coisa parecida. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa contra alguém, apure de fato a situação, não veja de longe e já vai julgando e já condenando, e às vezes levando a situação incompleta para o pastor tomar atitude. Então, reflitamos sobre esse texto, né, para que nós não venhamos incorrer nessas situações desastrosas e levar certas pessoas para o abismo. Muito bem. Pastor Silva, essa questão de julgar o irmão, me parece exigir muita atenção de todos nós, né? Porque, de fato, nós não temos condição de julgar a ninguém. E o falar mal, você já está determinando, né? De fato, né, a situação do irmão. A Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo fogo do inferno, pastor Silvio. E aí? Tiago disse que quem domina ela é perfeito. Agora vamos encontrar alguém, né, perfeito, sim. O personagem da figura desse programa de entretenimento, acho que é do Ceará, ele fala, não é Doquinha, né? Acho que é um tal de Coxinha. Mas um personagem que fala mal da vida de todo mundo, né? Talvez ele queira transmitir aí uma mensagem que seja muito comum entre nós. E a Bíblia adverte seriamente sobre isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, né, no 2º capítulo: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então a Bíblia deixa claro, né, que quando nós falamos de alguém, estamos falando de nós mesmos. E, inclusive, eu estava lembrando daquele provérbio que diz assim: sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Mas, lamentavelmente, esse provérbio é o provérbio 26, versículo 20. Lamentavelmente, isso não é posto em prática, né? A gente quer colocar lenha na fogueira. A gente quer fazer o contrário, né? Aí quer botar mais lenha ainda. Se o fogo está pegando, aí vem aquele que joga mais um copozinho de gasolina para incendiar os ânimos, né? Para aumentar o ódio, né? A ira, né? Eu quero ver pegar fogo. Então, amados, eu fico pensando na advertência, na exortação, Deus admoestando a nós, homens. Você vê, o mundo espiritual, né? Tem gente que não teme nem as autoridades constituídas, diz a palavra de Deus, e começa a falar mal das autoridades. É coisa séria. Coisa séria porque
Paulo, quando chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, né? Sepulcro caiado. Aí que vieram advertir ele falou, não, na lei está escrito, né? Para a gente não falar mal de uma autoridade do povo. E eu não sabia que ele era um sumo sacerdote. É muito sério, as pessoas ficam a falar, né? A igreja é genocida, ladrão. E não sabem que estão incorrendo num pecado terrível, um mal sobre ele. E Judas escreve sua carta, né? Que não tem nem capítulo. Parece que é 21 versículos, 20 e poucos versículos. Ele conta relata um episódio entre Satanás e um anjo de Deus. O anjo de Deus diz que ele não ousou nem pronunciar juízo de maldição contra o diabo. Que podia ter autoridade para isso, né? E tinha, mas não fez isso, disse o Senhor te repreenda. Então deixou nas mãos de Deus, sabe, nossas demandas, nossas dificuldades, os problemas que surgem. Às vezes tenta forçar-nos a falar o mal da pessoa, e falar contra a pessoa, principalmente ela ausente. Mas sabemos que nós vamos prestar conta. Certa vez, quando eu acabei de ser ordenado, encontrei com um conhecido que ele não sabia que eu tinha sido ordenado a pastor. E quando eu estava tocando na mão dele, né, para cumprimentar, o outro de lá gritou, olha, o pastor Silva aí, fulano. Ele pastor, ele tomou um susto, porque ele não sabia que eu tinha sido ordenado. Ele falou, tu também virou ladrão, né? E eu lembrei dessa palavra do Senhor Jesus. Quantas vezes escutei né? Se não me trai a memória, Marcos 12, 16, ou 16, 12, não me lembro. Ele diz, de toda palavra ociosa ouviu o torpe. Que o homem proferir, isso ele há de dar conta no dia do juízo final. Porque por tuas palavras tu serás justificado, ou por tuas palavras tu serás também condenado. Então tudo que se processa aqui debaixo dos céus, né? Aqui debaixo do sol, está sendo tudo registrado, palavra por palavra. Eu estava, pastor José Barbosa, pastor Zé Carlos, eu estava olhando uma lista de contatos e caí lá no final, aí vi lá 2021, um contato de um conhecido que eu nunca mais falei com ele, mas eu abri lá, está lá registrado. E aí, como é que você está? E tal, tudo registrado. O que eu falei com ele. Tudo registrado. Imagine, nós homens registramos as coisas. Imagine Deus. Né? Ainda que você toque fogo aí no cartório e destrua tudo, mas tem um cartório, tem um registro que digitalizado. Né? E Deus está redigindo tudo lá, cada anjo, fazendo o seu relatório acerca de cada pessoa, acerca da minha pessoa, a sua pessoa e de tudo que nós falamos. Né? Então temos que ter muito cuidado com a nossa língua, né? Com o que falamos, como tratamos e como dizemos a respeito das pessoas. Muito bem. 11 horas e 49 minutos. Pastor Barbosa, mas às vezes as pessoas dizem assim, mas é um comentário inocente, é um comentário, um simples comentário e tal. E eu queria saber o seguinte, essa questão de comentar e falar mal, porque você pode comentar o assunto de outra pessoa, a vida de outra pessoa, sem falar mal. O que seria falar mal, de fato, e o que seria fazer um comentário diante de uma situação que está acontecendo, sem falar mal? Vamos partir pelo resultado. Tá. O resultado é igual. O resultado é igual. Né? Falar mal ou falar... Que normalmente, quando a pessoa toca num assunto que aconteceu com alguém dentro da comunidade e não diz o nome, mas já sabe que a maioria das pessoas da comunidade já sabe. Ela toca no assunto, pois é, eu soube que aconteceu isso, aquilo, e não diz o nome. Aí todo mundo já sabe, está direcionando a fulano. Está direcionando a fulano. E aquele que está ouvindo, que não vigia, fala, você viu? Fulano de tal ou fulano de tal já entregou os podres de fulano ou de fulana. Só não disse o nome. Então,
O resultado de quem fala só por falar e daqui que a fala para atingir diretamente são os mesmos. É derrubar alguém. É derrubar alguém. E na doutrina cristã, falar mal ou fofocar é gravíssimo. Não é simplesmente, é gravíssimo. É igual aquele negócio da carteira, né? Ponto mais alto possível da punição. Existe, não tem na carteira, o ponto mais alto possível. Então, por quê? Provérbio 11, 12 diz: quem fala mal do seu próximo não tem juízo, mas o homem prudente se cala. Como é que é uma fofoca santa? Rapaz, você viu fulano de tal, tá assim, assim, assado. Aí você, que não é o fofoqueiro que está ouvindo a situação, mas passa a ser. Como? Misericórdia. É mesmo? Mas está querendo ouvir mais. Mas está querendo ouvir mais. Pois é, o cara bateu na mulher. Sangue de Jesus tem poder. Mas como é que foi? Aí passa meia hora falando mal da pessoa. Aí, quando está faltando 5 minutos para terminar o culto de oração, dos 5 de oração que estão fazendo ali, ó Senhor, nos perdoa se nós falamos alguma coisa que não te agradou. E vamos orar por fulano de tal, porque a vida dele está assim, assim, assado. Essa é uma oração que Deus não vai nem ouvir. Não vai nem ouvir. Para ter uma boa fofoca, tem que ter um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Aí vira 2 fofoqueiros. Fofoqueiro, além dele pecar, ainda leva outro a pecar ao ouvi-lo. E quando a gente ouve alguma coisa, tem que ter um filtro de Deus. E retrucar. Aqui a pessoa diz que, por não aceitar a fofoca, perdeu a amizade. Ouvinte, então, se eu te aconselhar e você não quiser, problema é teu. Eu avisei o ímpio a sua gravidade. Se eu não avisar, eu vou junto com ele. E de repente eu não aviso, lá na frente se conserta, eu continuo no pecado e vai para o céu fico. Então, veja bem, o mal que isso acontece é o homem espalhando a discórdia, como está em Salmos, Provérbios 16, 28. O homem mau espalha a discórdia. E o fofoqueiro separa os maiores amigos. Poxa, quantas pessoas da igreja começaram a me olhar diferente por causa de fofoca? Nem procura, quando você escuta alguém, procura saber a verdade. O que aconteceu contigo lá como pastor, aconteceu comigo como ovelha, no início. Passaram de ônibus, eu estava no balcão do falecido Nicodemo, do barzinho, que eu era quase dono do bar, de tanto beber e pagar alto lá as contas. E sabe o que aconteceu? Passaram, uma pessoa da igreja disse que eu estava bebendo. Aí o pastor chegou: ô Zezé, o que está acontecendo? Você voltou a beber, Zezé? Teve uma recaída. Não. Ué, mas te viram bebendo, não viram não. Não, foi semana tal, foi dia tal, estava no bar tomando tubaína, que parece, né? E tal. Então, tem coisas assim, que o fofoqueiro atrapalha até amigo. O fofoqueiro é invejoso. O fofoqueiro é incapaz, né, de fazer o bem. Né? Então ele vive destilhando veneno. E a Bíblia diz, tem 6 coisas que Deus não gosta. Mas 7 ele abomina, que é o fofoqueiro. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, o fofoqueiro é para quê? É, isso mesmo. Fofoqueiro é para quê? Então, agora, existe um remédio para isso. Não vamos falar só do mal, vamos dar ibope para o mal, não. O remédio para o mal é a prática do perdão. A prática do perdão. Eu estou sentindo no encontro que eu vou ter em Itabuna, tem gente querendo escapar do encontro.
porque saiu com raiva, ou alguém falou dele. É bom que vá. É bom que vá. Quando a gente começar a falar de amor, santidade, aí você fala, puxa, fulano de tal. Vai lá e fala assim, ó, eu sei que você está diferente, mas eu te peço perdão, né? E tal. Eu que fui culpado. Né? O outro vai querer brigar, querer dizer que ele também. E faz as pazes. Então a fofoca mata, diz Gilaelson. Mas é claro que você, com seus 40, quase 50 anos já, né? Não, vamos tocar nesse assunto, não. Você nunca ninguém fazia fofoca seu, né? Por isso que você está tranquilo, nunca falaram mal de você, por isso você está aí. Falaram. Mas se falou, perdoa também. Mas assim, o pastor Zé, nós temos a gente já está fechando, só tem 4 minutos agora. Às vezes a pessoa, ela descobre que você falou mal dela. A maioria das vezes vamos dizer que não, né? Aí você fica com esse pecado aí dentro do seu coração, levando, né? Você falou mal de alguém, né? Mas assim, às vezes as pessoas elas se defendem dizendo que não falou mal, só fez um comentário, né? Só fez um comentário. E aí você tem essa coisa de falar mal e fazer um comentário, né? Quando a pessoa descobre que você falou mal, muitas vezes essa pessoa não perdoa você também, porque ela fica com raiva. Aí ela também já passa a ser uma devedora, né? Pô, olha a situação, olha como é que a situação se agrava, né? Mas eu acho, pastor Zé, que a saída mais pecaminosa é aquele que diz assim, eu estou contando para os irmãos só para os irmãos orarem. Meu Deus. Não, é verdade. Pior que tem isso, né? E ele mesmo não ora, viu? Fofoca não tá bem. Essa é terrível, de boa, essa é terrível. E ele mesmo não ora. Ele mesmo não ora. Só que Apocalipse aqui, irmãos, eu tenho um adágio comum, que as pessoas falam e é uma verdade. Aquele que fala mal dos outros para mim, irão falar de mim também mal para os outros. Isso é verdade. Entendeu? Então é melhor você não escutar. E se você escutar, que entre por um ouvido e sai por outro, e a sua resposta tem que ser assim, vamos orar por ele. Porque muitas vezes, se você, como o pastor estava falando, se tiver um ouvinte que gosta da fofoca, vai ser alimentado. O pastor Silvio falou, se não colocar lenha na fogueira, vai se apagar. Não é verdade? Então não alimente a fogueira. Quebre por ali. Eu já, diversas vezes, minha esposa falou assim, eu notei que quando alguém vai falar, até mesmo o que aconteceu com a pessoa, você não gosta. Eu falei, não gosto mesmo. Não vai resolver? Não vai resolver. Se ele quiser continuar na falta, no pecado, ele vai continuar. Não vai ser eu falando ou comentando que vai resolver a situação. Eu posso, numa ocasião, eu chamar ele, conversar, olho no olho, né? O texto bíblico, porque Apocalipse, lá em 20, versículo 12, diz que vão se abrir os livros e todos serão julgados conforme está escrito. Muitas pessoas pensam que é um rolo de papel. Não é não, irmão. Se a tecnologia aqui na Terra está avançada, imagina no céu. Vai passar lá um vídeo da vida. A sua vida. O que você fez desde a sua infância. Se chegou naquele momento que você aceitou Jesus, será apagado seus pecados. Então, nós não vamos aparecer no juízo final, mas vamos aparecer no tribunal de Cristo. E a Bíblia fala que cada um receberá o galardão conforme as obras praticadas em Cristo. Mas as pessoas que vão aparecer no juízo final vão serem julgadas segundo aqueles livros que serão abertos. Algumas pessoas, mas quantos livros serão abertos? É os livros das vidas de cada um e o livro da vida, onde está escrito o nome daquelas pessoas que foram colocadas por Deus o seu nome no livro da vida. E aqueles que estão constados no livro da vida, vai entrar para a vida eterna. E aqueles que foram julgados, que ficaram à esquerda de Deus, a Bíblia fala que serão lançados ele, Satanás e seus anjos, até o inferno será lançado no lago de fogo. Muito bem, quero agradecer ao pastor José Carlos, também agradecer ao pastor Silvio Rocha, ao pastor José Barbosa pela colaboração aqui em nosso debate. Você do outro lado, pelo carinho da audiência Melodia. 12 horas, vem aí Rádio Chofé e o debate Melodia fica assim. Amanhã, quarta-feira, né? Se o Senhor Deus nos permitir, 18 de junho, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Nós cremos